duas irmãs que não estão presentes pediram se podia gravar. Eu disse, a gente agora grava sempre. A irmã que está lá no Manaus e uma outra, eles pediram e tudo bem, estamos a gravar. É bom ter aqui connosco a Serafina e a Sónia também. Muito bom. Então, eu quero falar convosco hoje, baseado em três versículos, versículo 11, 12 e 13 do livro de Efésios. Já vamos lá, mas antes de irmos para lá, quero agradecer a Deus porque sexta-feira passada, a muito custo, terminei o primeiro semestre do último ano de Psicologia. Falta saber as notas agora, mas eu acho que correu tudo bem, com a graça de Deus, mesmo com essa sinusite tão difícil, mas terminei e parece um milagre, ou é mesmo um milagre. Só falta mais 4 meses e terei a licenciatura em Psicologia, se Deus quiser. Portanto, em maio do próximo ano será aquelas coisas que se fazem nas universidades. Os irmãos que estiverem presentes, se puderem me acompanhar. Quer dizer, eu tenho de passar as próximas 6 disciplinas, não é? Mas uma delas é ética, que é bastante importante, e aí seria um privilégio para mim estarmos juntos nesse dia, que é mesmo uma bênção. Mas, então, falando agora um pouco, faltam poucos dias para o ano terminar, poucos dias para o Natal, poucos dias para iniciar um ano, e sabem o que é que eu penso sobre isso? O Natal e a passagem de ano, como alguns brasileiros dizem, o Réveillon, não é? Os irmãos brasileiros chamam Réveillon, é passagem de ano. Para mim são dias iguais. Para mim são dias iguais. São as mesmas 24 horas que nós sempre temos durante os 365 dias por ano. É claro que são dias com uma carga emocional diferente. Para mim é uma carga emocional muito forte. Eu passei os natais, era diferente, a família mais próxima, todos juntos, e agora é uma situação diferente. Nos dividimos, não é? Então as cargas emocionais é que são diferentes, mas os dias são iguais. E alguém hoje diz assim, diante de um poema que eu escrevi para o Natal, para um concurso, eu escrevi, concorri, e alguém respondeu-me assim, diz, Natal é o tempo de perdão. Eu disse, não, o tempo de perdão é todo o tempo. É na Páscoa, é no verão, é na primavera, é no inverno, é qualquer. E lembrei-me disso porque nós temos essa tendência. Natal é tempo de perdão. E eu gosto muito de ironia, sabem? Eu gosto, tenho essa ironia fina. Eu disse, ok, e no outro tempo não há perdão, é só no Natal, não é? Então está o peso cultural que nós colocamos nas coisas que desvirtua tudo, não é? O Natal é uma época de festa, mas são dias normais. Devemos fazer todos os dias dias de Natal, no sentido que nós queremos celebração de Jesus Cristo, então todos os dias são essa celebração. Então eu quero falar convosco nesta quadra sobre o seguinte: como é que o nosso passado deve afetar o nosso presente? Não somente o nosso futuro, mas o nosso presente. E quando nós entendemos bem o nosso passado, nós percebemos bem o nosso presente. E a falta de entendimento do nosso passado é que muitas vezes nos leva a estas dimensões sociais e culturais que desvirtuam a realidade dos factos. O mundo, meus irmãos, o mundo sempre foi um lugar de divisões. Sempre. E o mundo continuará a ser um lugar de divisões. Ainda hoje, quer queiramos, quer não, o mundo é um lugar de divisões entre raças. Não é? Ainda que raças comprovadamente, cientificamente, não existam.
Eu uma vez disse isso na Igreja Batista de Loures, onde eu fui pastor, e um dos irmãos doutorados disse: Não, Pastor Beto, como é que pode dizer uma coisa dessas? As pessoas que estudam nem querem crer nisso, que o catálogo das raças é muito mais recente do que aquilo que as pessoas pensam. Portanto, existe a raça humana. Deus criou Adão e Eva, segundo o relato bíblico que nós cremos. Deus não criou raças. Não há na Bíblia esse relato. Há o género humano, Adão, e do Adão fez a Eva, e pronto, é uma raça só. Mas os homens inventaram raça negra, os negroides, mongol, os da Ásia, caucasianos, os brancos. Quer dizer, é uma confusão total que a própria ciência reprovou isso, já a ciência. A Bíblia já reprovou sempre, a ciência reprovou também. Mas ainda os homens estão divididos em raças. Imaginem isto, é extraordinário. Depois há as divisões de classes. As divisões de classes. Somos da mesma estirpe, o mesmo género, mas estão divididos, não é? Classe alta, classe média, os ricos, os pobres, tudo. Depois há as divisões de nações, que até é uma grande confusão nas divisões de nações. Por exemplo, se formos para a África e ver os países, as fronteiras, parece que foi feito um desenho bem. Não é, parece, foi mesmo. Foi mesmo. Foram divididos, povos ficaram num outro lugar, outros povos ficaram noutro lugar. É por isso que, por exemplo, Moçambique tem um tipo de povo que também na África do Sul tem. Depois há um povo no norte de Angola que acima tem, no norte de Angola tem, porque era tudo o mesmo povo. Foram divididos. E essa é uma divisão feita pelos homens. Então, divisões de nações. Alguém que está nos Estados Unidos e tem, assim como Portugal também, tem aquele patriotismo, mas se formos olhar a fundo, são europeus. São europeus, é só isso. Vieram da Europa e os europeus vieram, a maioria veio da Pérsia, mas nós somos divididos. O ser humano é só estudar história e temos aqui um irmão que é muito bom em história, que é o Eugênio. Passamos aqui uns dias e eu aprendi muita coisa com ele. Estudar é bom e ler é bom, e assim aprendemos. E temos todas essas divisões. E as divisões em todas as divisões sempre se pensa que uns são melhores do que outros. Aliás, a razão das divisões é para catalogar os melhores e os piores. Raças e nações, e seja como for, tudo o que é dividido. Olha, os europeus são melhores que os africanos, ou os africanos são melhores que aqueles, os brasileiros são melhores que outros, os Estados Unidos é melhor que o Canadá é melhor. As divisões é só para catalogar quem é melhor e quem é pior. É o surrealismo da divisão no ser humano é incrível, porque nós não entendemos o nosso passado. Só entendendo o nosso passado, nós vamos entender o presente. Notem, Deus chamou um povo só. E o propósito de ter chamado esse povo era para trazer luz ao mundo. Mas os homens não quiseram a luz. A Bíblia diz: os homens amaram as trevas e as divisões até ao dia de hoje. Então, ainda assim, é possível, através da divisão, é possível notar o estado em que nós nos encontramos. E é sempre bom fazer um exercício para ver onde nós estávamos e o reconhecimento do nosso passado. Agora eu desafio-vos então a lermos Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu vou tentar ir até o fim e manter a voz, tossir muito menos. Efésios 2, versículo 11. Diz assim: Portanto, lembrai-vos. Isto é para nós. Portanto, amados, lembrai-vos. É interessante, não é? Como a Bíblia fala. Lembrai-vos de que outrora
vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Isto aqui é muito rico teologicamente. Portanto, lembrai-vos que no passado, vocês, todas essas divisões, raças e povos ou nações, classes sociais, lembrai-vos, vocês eram chamados incircuncisão. Isto é preciso uma breve explicação. Circuncisão e incircuncisão. Circuncisão eram circuncidados ao oitavo dia do nascimento no povo de Israel. Era um pacto. É como hoje temos o batismo. É uma marca, ou seja, apresentação, como nós temos hoje. E então eram divididos. O povo de Deus eram os circuncidados, e os incircuncisos eram os gentios. E está cá, lembrai-vos, quer dizer, eram tratados como animais. E eram gentios na carne, não tinham valor. Naquele tempo, Naquele tempo, qual tempo? O tempo em que eram incircuncisos, o tempo em que eram gentios na carne. Lembrai-vos, naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Percebem? É isso que nós, como cristãos, perdemos. Nós perdemos muito isso. A memória, perdemos a memória. Lembrai-vos, estavais sem Cristo. O que é que isso quer dizer? Separados da comunidade de Israel. Essa era a comunidade dos circuncisos. E estranhos às alianças da promessa. Não faziam parte das alianças da promessa. As alianças que Deus fez com Abraão. Dar-vos-ei uma terra, serão abençoados. Quem vos abençoar será abençoado. Quem amaldiçoar será amaldiçoado. Será uma grande nação. Estamos fora. Fora, completamente fora. E os crentes hoje enchem o peito como se fôssemos alguma coisa. Completamente fora. Continuem a ler, diz assim: separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, este é um versículo muito triste para mim na Bíblia. Porque o que é que se diz? A esperança é a última a morrer, não é? É isso é o que se diz. Bom, aqui já tinha morrido, acabou, não havia mais esperança. Estavais sem esperança, sem Deus no mundo. Não há condição mais lastimosa do que a nossa condição do passado. Não há. Ainda dizemos, a esperança é a última a morrer. Aqui já não tínhamos. Estáveis sem esperança. É por isso, irmãos, eu bato sempre nessa tecla e eu não vou mudar e peço a Deus que nunca me mude. Quando os cristãos têm orgulho e soberba, eu caio fora. Não faço parte desse grupo. Cristãos, quando têm orgulho e soberba, supremacia, superioridade, como está cheio de cristãos no mundo assim, por causa às vezes até das suas nacionalidades, tem superioridade. Eu estou fora, completamente fora. Não faz parte da Bíblia, porque nós não éramos nada. E aí vem o versículo 13. Mas agora, mas agora, em Cristo. Não é o meu passaporte português. Isso não vale nada. Não é. Mas agora, em Cristo, vós que estáveis longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Por isso eu fiquei comovido com aquele hino que o Moisés cantou, não é? Fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Não há mérito em eu ser português, ou não há mérito em ser brasileiro,
ser angolano, não, não há mérito nenhum nisso. O mérito é em Cristo, fomos aproximados. Então, a mensagem, a ideia da mensagem é esta: o nosso passado é que nos faz perceber o nosso presente. Mas agora, porque o versículo diz agora, não é mais tarde, é agora. Agora, em Cristo, fomos aproximados. Então, toda glória para Cristo, toda glória para Deus, todo louvor para o nosso Salvador. Então, eu quero dizer rapidamente algumas coisas. O que é que significa para eles estarem sem Cristo? Ou seja, eles estavam separados de Israel. E nós percebemos isto também. Sem Cristo, nós estávamos separados de tudo aquilo que nós temos o privilégio de ter agora, que é a salvação em Cristo. Nós precisamos de entender que só existem dois tipos de pessoas no mundo: pessoas sem Cristo e pessoas em Cristo. Não há mais. Podemos tentar dividir os negros, os brancos, ou os asiáticos, os indianos, os africanos do norte, os do sul. Podemos tentar dividir os ricos, os pobres, os europeus, os americanos, os brasileiros, os argentinos, nós podemos tentar fazer todas as divisões. Só há duas divisões no mundo: as pessoas sem Cristo e as pessoas em Cristo. Não há mais do que isso. Esta é a beleza da Bíblia, a beleza do cristianismo, a beleza de nós percebermos o que é que éramos no passado sem Cristo, o que é que somos agora em Cristo. E aí as divisões acabam. É por isso, irmãos, no mundo, tudo bem, eu entendo. Mas como cristãos, ter divisões? Não, não, não posso. Não pode ser. Não pode ser. Não faz sentido. É Cristo que nos une e nós precisamos de entender isto. Através do nosso passado, nós entendermos a vida em Cristo. Sabem, ah, nem mesmo os grandes dramaturgos escreveram como a esperança que nós temos em Cristo. Aqueles, eu não sei se são apreciadores do Shakespeare, este escritor britânico do passado. Mas vocês notaram uma coisa? Eu vi os filmes, as peças, as minhas filhas adoram, nós gostamos dos clássicos e víamos tudo. Todos os escritos dele não acabam bem. Era uma frustração para mim. Os escritos não acabam bem. Romeu e Julieta, eu pensei, opa, se eu escrevesse essa história, eu daria um outro fim a isso. Todas as histórias não acabam bem. É interessante isso, não é? Budismo e outros, hinduísmo, não eles têm pensamentos profundos, mas não têm esperança. Só existe esperança em Cristo. Só a história de Cristo é que acaba bem. É a única história que acaba bem. Além do Shakespeare, eu gostava de ver os filmes. Quem tinha filhas meninas era assim, os filmes dos livros do Nicholas Sparks. Nicholas Sparks. O fim dos filmes nunca acaba bem. Nunca acaba. Eu gosto de filmes que tenham um final feliz. E as pessoas acham estranho. Beto, se eu vou ver um filme, eu vejo o primeiro fim. Era uma coisa que eu tinha, toda a gente acha isso muito mal. Eu sempre vejo o fim, acaba mal, dificilmente eu via. Dificilmente eu via. Acabou bem, ok. Filhos, vamos ver. O pai quer ver, vamos ver. Um final feliz. Porque eu fiquei cansado dos finais sem esperança. E o mundo é assim. O mundo não tem finais felizes. São finais sem esperança. Vocês viram a história de o homem, um gênio,
que foi morto esta semana lá nos Estados Unidos, um português morto por outro português, eu não sei a história, porque é que ele matou, porque é que não matou. A filha de 14 anos assistiu à morte, três filhas adolescentes. Que final trágico! Não há finais felizes neste mundo, porque as pessoas vivem sem Deus, sem esperança. Mas nós, olhando para o passado, podemos ver o nosso presente e o nosso final será feliz. O nosso final será feliz. Esta é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos na quadra do Natal. Jesus veio para nos dar um final feliz. Seja em que circunstância for, em que contexto for, que nacionalidade for, que raça, como os homens dizem, nós tenhamos, o nosso final será feliz com Deus. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Amém. Irmão